Quando alguém vira YouTube, parece que venceu na vida, milhões de inscritos, dinheiro, fama e fãs. Mas existe uma parte da internet que quase ninguém fala o que acontece depois da fama, porque muitos YouTubers que pareciam felizes simplesmente desapareceram, outros enlouqueceram com a pressão, alguns foram cancelados e vários descobriram que viver da internet não era tão perfeito assim. Hoje nós vamos descobrir um lado que ninguém mostra sobre a fama no YouTube. E quanto mais a gente pesquisava, mais estranho tudo ficava. O sonho da internet. Antigamente, ser YouTube parecia impossível. As pessoas gravavam vídeos em câmeras ruins, com microfones horríveis e sem ganhar praticamente nada. Muita gente via o YouTube só como brincadeira. Ninguém imaginava que um dia pessoas comuns ficariam milionárias gravando dentro do próprio quarto. Mas aos poucos, tudo começou a mudar. Os vídeos começaram a explodir, os canais cresceram e pela primeira vez na internet, pessoas normais começaram a virar celebridade. Milhões de jovens começaram a pensar, e se eu virar um YouTube também? E honestamente, parecia um emprego perfeito. Você grava vídeos, ganha dinheiro, fica famoso e ainda trabalha de casa. Mas a internet escondia uma parte muito mais pesada dessa história. Porque enquanto o público via apenas vídeos engraçados, por trás das câmeras existia pressão, muita pressão. E talvez um dos maiores exemplos disso seja Felipe Neto. Ele começou no YouTube antigo, em uma época completamente diferente. Os vídeos eram simples, o humor era mais agressivo e ninguém imaginava que ele se tornaria um dos maiores nomes da internet brasileira. Mas junto da fama vieram críticas gigantes, polêmicas, haters, pressão diária. E isso aconteceu com praticamente todos os YouTube grandes. O público vê o sucesso, mas raramente vê o peso que vem junto dele. A pressão de ser famoso. Imagina acordar todos os dias sabendo que milhões de pessoas estão observando você. Tudo que você fala vira discussão. Tudo que você faz pode virar meme. E qualquer erro pode se transformar em cancelamento. A fama na internet funciona diferente da fama antiga, porque ela nunca para. Na televisão, o artista podia desaparecer um pouco, mas no YouTube o algoritmo exige presença constante. Você precisa postar, precisa aparecer, precisa continuar relevante. Quando um criador some por alguns dias, as pessoas já começam a perguntar: o canal morreu? Isso cria um medo absurdo em muitos YouTubers, o medo de serem esquecidos, e vários criadores já falaram sobre isso publicamente. O Whindersson Nunes, por exemplo, já falou diversas vezes sobre a pressão psicológica e tristeza, mesmo sendo uma das pessoas mais famosas do Brasil. E isso assusta, porque mostra que dinheiro e fama não resolve tudo. Outro exemplo é o PewDiePie. Durante anos ele foi o maior YouTube do mundo. Todo vídeo dele pegava milhões e milhões de views, mas junto disso veio uma pressão absurda da internet inteira, observando cada passo dele, e talvez o pior de tudo é que o público começa a enxergar o criador como um personagem. As pessoas esquecem que existe alguém real ali, alguém cansado, alguém inseguro e alguém tentando lidar com milhões de expectativas ao mesmo tempo. Quando a internet se volta contra você, existe uma coisa que quase todo YouTube famoso teme: o cancelamento. Porque na internet tudo pode mudar em poucas horas. Uma frase errada, um tweet antigo, uma piada ruim e pronto. Milhares, às vezes milhões de pessoas começaram a atacar alguém ao mesmo tempo. E quanto maior o criador, maior é o impacto. Muitos YouTubers viveram isso, inclusive Lucas Neto e João Caetano. Muita gente lembra que no começo da carreira, o Lucas Neto, ele fazia vídeos completamente diferentes dos atuais, e durante anos ele recebeu críticas enormes por causa disso. Depois ele mudou totalmente o conteúdo, virou um fenômeno infantil e mesmo assim continuou recebendo críticas. Isso mostra uma coisa muito estranha da internet: não importa o que você faça, sempre vai existir alguém querendo destruir você online. Outro caso gigantesco envolve o MrBeast. Hoje ele é conhecido como o maior YouTube do planeta, mas até ele recebe crítica constante
constante, porque quando alguém cresce demais na internet, as pessoas começam a procurar defeitos nessa pessoa o tempo inteiro. Isso deve ser extremamente cansativo. Imagina viver sabendo que qualquer erro seu pode virar notícia mundial. O lado psicológico da fama, talvez a parte mais assustadora da fama, seja o efeito psicológico, porque muitos criadores passam anos vivendo praticamente dentro da internet. A vida deles vira conteúdo, os problemas viram conteúdo, os relacionamentos viram conteúdo, tudo vira entretenimento. E aos poucos a linha entre vida pessoal e internet começa a desaparecer. Vários YouTubers assumiram por problemas emocionais, burnout, ansiedade, depressão e cansaço extremo, porque a internet ela nunca dorme. Sempre existe alguém cobrando vídeo novo, sempre existe alguém reclamando e sempre existe comparação. E talvez uma das piores partes seja a solidão, porque muitos criadores famosos não sabem mais quem realmente gosta deles ou quem está perto apenas pela fama, e isso cria uma paranoia gigantesca, principalmente em criadores que ficaram famosos muito novos. Muitos cresceram sem viver a adolescência normal, sem privacidade, sem paz e sem conseguir errar longe das câmeras. O que acontece depois que a fama acaba? Bom, a internet é rápida, muito rápida. YouTubers que pareciam gigantes há alguns anos, hoje quase não aparecem mais. Isso acontece porque a internet sempre quer novidade, sempre quer alguém novo, mais rápido, mais polêmico e mais viral. E quando a fama começa a diminuir, muitos criadores entram em crise, porque durante anos a vida inteira deles girava em torno de números, views, likes, inscritos, e de repente tudo começa a cair. Alguns conseguem se reinventar, outros desaparecem completamente. Existem criadores que até hoje tentam voltar para a época em que eram gigantes, talvez porque seja difícil aceitar que a internet segue em frente muito rápido. Talvez o maior segredo da internet é que a fama não significa felicidade. A gente vê dinheiro, views, casas enormes, carros, milhões de seguidores, mas por trás das câmeras existem pessoas reais tentando sobreviver à pressão da internet. E talvez seja exatamente por isso que tantos youtubers desaparecem depois da fama, não porque perderam o talento, mas porque ficaram cansados da pressão, da crítica, do medo constante de serem esquecidos. Então comenta aqui embaixo, você acha que vale a pena trocar a vida normal pela fama? E se inscreve no canal, porque ainda existe muitos mistérios da internet que quase ninguém percebe.